Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas esse maiô. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, eu usei o Fluid. O Fluid, ele é um tecido um pouquinho mais fininho do que o Amni. Então ele tem mais caimento, né? Até é bom pra gente fazer esse modelo assim da parte da faixa. Vocês podem usar também aqui o Amni, que é um tecido mais firmezinho. Então, para quem gosta que tem mais compressão, né? Já que o Fluid ele é tão fininho, ele não dá tanta compressão. Vocês podem usar o Amni, então. Podem usar lycra cetim, que é esse mesmo que eu tô com a minha blusa aqui, que é aquele das leg brilhosa. Também fica bonito, porque hoje em dia estão usando bastante tipos de tecido, né? Para fazer uns efeitos diferentes também lá na praia. Então, dá para usar também um suplex fino ou lycra, só que a lycra ela acaba não durando tanto tempo, né? Por causa com quem vai na piscina, né? Quando tem contato com o cloro, ele acaba puindo mais rápido. E pro forrinho, gurias, eu usei o Fluid, esse tecido que é mais fininho, que é mesmo do de fora, né? Porém, quando a gente vai lá no mar, ele não cria areia lá dentro no nosso biquíni, né? As peças de marca, eles até usam esse forrinho, porque tem um outro forro que é um pouquinho mais em conta, porém ele corre o fio e fica com areia lá dentro na parte de baixo aqui quando a gente vai no mar, né? Então eu acho que vale a pena a gente usar esse modelo até para facilitar vocês lá na hora da costura, porque não fica correndo o fio. Outra coisa que a gente usou foi elástico fininho, um elástico 0,7, né? Ou pode ser até mesmo elástico de 1 centímetro, mas o melhor mesmo é 0,7. E a gente usou aquele engatezinho de biquíni que atrás dele, né? Ele tem esse detalhe e ele fica com um engatezinho aqui para ter a abertura para a gente entrar no nosso biquíni. Esse modelo aqui é um modelo tomara que caia, mas a gente adaptou ele com uma alcinha colocada, mas dá para fazer ele somente tomara que caia também. Essas faixinhas vocês podem usar malha tule também, pode usar até mesmo outros tecidos de biquíni, né? Eu acho legal também fazer ela do liso, para ela não ficar com esse efeito aqui, ó, que ele fica branco do outro lado quando é estampado, né? Se fazer ela dupla, eu acho que fica muito grosso, apesar desse tecido ser mais fininho até daria. Mas eu acho que ele fica mais grosso se for um lamine, né? O fluid até daria pra gente fazer ele duplo para não ficar assim, esse outro lado branquinho. Mas tudo é efeito, né, que vocês podem fazer ou achar uma composição. Eu não achei nenhum tecido aqui que combinasse com esse, né, que daria pra gente fazer a composição dele, né. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui eu usei 80 centímetros do tecido e a gente vai sempre usar ele ao contrário, né, porque essa questão dele esticar e não ficar esbranquiçado o nosso biquíni. Então, a orelha, ela vai ficar, não vai ficar na lateral do nosso corpo, né? Ela vai ficar no comprimento. A gente sempre tem que cuidar para botar a parte maior do molde para a ponta do tecido, para a ponta aberta. E sempre dobrando só a quantidade que a gente precisa, não dobrar o tecido todo ao meio, que senão fica um pedaço ali e acaba sobrando e a gente não usando ele, né? Então, a gente é para aproveitamento mesmo do tecido. Então, vamos dobrar ele em dois, ficou só 2 tecidos. E a gente vai tirar a parte da frente primeiro, riscando assim toda a volta. Eu vou usar esse riscador, que ele é um pozinho de giz. E depois vamos cortando bem em cima dessa linha que a gente já riscou. Para esse modelo, a gente usou esse riscador, que ele é um pozinho, né? Mas vocês podem usar até mesmo aquelas canetas fantasminha, né? Você tem que cuidar que alguns tecidos essas canetas não saem. Lápis também, sabonete. Eu gosto muito de usar esses riscadores, porque daí eles ficam mais fácil, eles não empurram o tecido, né? Que ele é só de bater também ali para sair o pozinho, como é um tecido muito fininho, né? E agora a gente vai tirar a parte das costas, que eu tô vendo ali o encaixe, né? Dele certinho para eles se encaixarem. Esse tecido ele não tem muito sentido de estampa, agora vocês vê que as folhas são para os dois lados, né? Elas são misturadas. Então tanto faz o lado que a gente colocar. Mas por aproveitamento de tecido, a gente vai conseguir encaixar melhor fazendo com essa parte da ponta de cima das costas fiquem pra cima, né? Ali embaixo fica o fundilho na dobra. Ali eu botei até a outra parte de cima, que vai ser a nossa alcinha, que vai aqueles engates de maiô, né?
e a gente vai riscar toda a volta dele ali. Quem quiser mais fechado também pode fazer, ou fazer mais reto atrás, né? Porque não quer aquela parte mais curvada. Isso é modelo, vocês vão criando, né? Então, por isso é bom da gente entender as bases, porque daí a gente sabe também o que a gente vai podendo alterar depois. Se acha que nas costas aquele círculo ficou muito para baixo, né? Muito cavado, a gente pode subir ele também. Tá? Até porque tem aquela abertura depois pra gente colocar o maiô, né? Tem que ter essa parte separada, a gente faz. A gente fez um recortezinho ali atrás. Ele fica bem pequenininho, então mal aparece também, né? Mas esse recorte ajuda também vocês para encaixarem melhor o molde de vocês ali. A gente também tá tirando 2 vezes dele, que é para ele tirar dos dois lados as 2 alças, né? E depois a gente vai encaixar ele lá naquela parte das costas também. Poderia fazer inteiro também, às vezes é uma estampa que precisa, né? Por exemplo, um listrado, ou a gente tem que cuidar para encaixar as listras, ou já deixar ele fazendo o molde inteiro, né? Mas sempre com aquela abertura pra gente conseguir colocar mais o maiô, né? Ali eu vi que ele tá sobrando uns 30 centímetros daqueles 80 que a gente comprou, tá, gurias? Então, quem for fazer as faixas em outra cor de tecido, não precisa comprar 80 centímetros, que a gente comprou 80, até para dar mesmo ali no comprimento por causa dessas alças, ó. Mas poderia ser 30 centímetros a menos e comprar um outro tecido para fazer a nossa parte das faixinhas, né? Então, sempre cuidando do sentido também, porque essa faixa ela vai esticar para ele não ficar esbranquiçado. E eu vou riscar ali toda a volta dele. Esse é uma vez de cada alça, porque vai ser um lado uma alça mais larga e outro lado uma alça mais fininha. Que essa mais larga a gente vai até franzir ela para ela ficar mais fininha assim na lateral, né? Mas ela vai ficando mais larga depois para fazer um efeito diferente também ali na cintura. Ele é legal até para quem gosta de disfarçar ali, né, na região da barriga, porque tem essa faixinha também, que não fica aquele tecido liso, né? Por exemplo, alguém que vai fazer um maiô liso, né, ele já fica um efeito ali diferente na parte da cintura. Então, vou cortar toda a volta. Esse tecido ali também vocês podem fazer em outro tecido, pode ser em malha tule, também vai ficar bonito. Vocês podem usar tecidos similares, uma lycra cetim, né? Também, mas tudo tecidos que estejam com elastano também, tá? E que sejam mais propícios assim para praia mesmo, né? Que a gente vai usar com cloro de piscina e tudo. Então sobrou bastante tecido ali mesmo, mas a gente tem que cuidar por causa da largura ali do tecido, né? Ele acaba sobrando porque é no comprimento, que a gente tira ao contrário. Agora, pro forrinho, a gente tem que cuidar isso, gurias, de ser um tecido que estica tanto na altura quanto na largura, porque senão quando a gente vestir aquele maiô, ele vai ficar curto o gancho. Então, se vocês fizerem um biquíni com um forro que não estica nas 2 alturas, ele vai ficar uma altura, ele vai ficar mais baixo. E se eu botar um que estica nos 2 sentidos, vocês vão ver que ele sobe mais, porque ele acompanha o tecido de fora que estica nos 2 sentidos. Tá, então isso a gente tem que cuidar bastante na hora de comprar o nosso forrinho ali do tecido, né? Do nosso biquíni. Então ali no forro eu vou deixar ele bem na dobra. Esse forro ele não precisa ser no sentido ao contrário, porque ele estica bem dos 2 sentidos e no forro não tem problema ficar esbranquiçado também, né? E a gente vai riscar toda a volta dele. O que a gente tem que cuidar, aquela parte ali do nosso bojinho, né? Para ele ficar só 2 centímetros ali da dobra e mais ou menos uns 5 centímetros abaixo do início para fazer aquele buraquinho ali para nós colocar o nosso bojinho depois. Aí eu botei até a parte do tecido em cima para ver se ele tá todo o mesmo tamanho, né? Porque o forro tem que ser exato o mesmo tamanho. A única diferença que vai ter nesse forro é porque esse eu vou colocar bojo, então daí eu tenho que fazer o furinho do bojo. Então, desses 5 centímetros para baixo e 2 centímetros afastado do lado da dobra e vou cortar esse círculozinho do bojo ali, que é para nós encaixar o bojinho depois. Ou não fazer com bojo, né? Fazer ele inteirinho ali, não precisa colocar bojo também, né? É gosto, tá, guris? E nesse modelo a gente vai botar uma alcinha também para sustentar para ele não ficar, tomara que caia. Dá para vocês fazerem as 2 opções, né? Depois de fazer o buraquinho ali, a gente sempre vai dividir em 4 partes para nós encaixar o nosso bojinho ali, né? Sempre dobra no meio, faz um piquezinho, sempre pequenininho para não ser muito generosa, né? Eu falo para as gurias sempre, pra gente encaixar aquele bojinho ali depois, ó. Então, para o bojo tá bem certinho ali do tamanho do peito e ele não ficar muito afastado, por isso aquele só no máximo uns 2 centímetros. Primeira coisa, esses
esses bojos, a gente vai cortar aquele biquinho ali em cima para ele arredondar e vamos dividir em 4 partes também. Então, dobra no meio naquela parte mais reta, junta o biquinho naquela parte mais reta e depois nas laterais também. Sempre dividindo tudo em 4, porque depois a gente vai encaixar naquelas 4 partes lá do nosso buraquinho do bojo também. Feito isso, a gente aproveita o mesmo encaixe ali que a gente fez lá na parte do nosso maiô, a gente vai fazer o mesmo encaixe agora na parte do forro, que é para aproveitar bem aquele canto, aquela sobra ali, aquele bico que sobrou do tecido, né? Então, foi na altura e vai sobrar bastante. O forro, normalmente, a gente compra e dá para vários biquínis, tá, gurias? Porque ele dá pra gente usar no outro sentido, né? Então, vou sempre comprando a altura do maiô. Ali eu comprei pouco a mais, porque daí, os 80 centímetros, porque daí dá pra mim tirar também mais, 1 metro, na verdade, tem esse forro, porque daí dá pra mim tirar mais a parte de baixo dele. Eu tirei embaixo dele, então seria quase 2 alturas do meu maiô, né? Mas eu poderia tirar na largura também. Mas normalmente forro eu compro sempre pedaços de 1 metro, que assim já fica pra mim fazendo outros biquínis também. Sempre eu gosto de ter forro preto e branco, né? Que são os que a gente mais usa. E até na cor nude também é importante a gente ter. Então, vamos tirar as alças também. Ali a gente aproveitou aquela ponta do tecido para encaixar bem aquela alcinha. Vou cortar todo na volta, o tecido tá dobrado em 2. E eu vou cortar aquela dobra também, para ficar em 2 partes. Aqueles pedacinhos, aqueles fiapinhos menores, sempre que sobra do tecido, a gente pode sempre cortar fora, porque a gente acaba não usando, né? E ali eu resolvi fazer daí a nossa alcinha. Então, tem que cuidar o sentido dele, né? Pro tecido também, que ele vai esticar. Então, eu vi se ele não sobrava o suficiente no lado, mas é uns 30 centímetros. Essa alça, eu gosto de botar ela no mínimo uns 40 centímetros, essa alça pro pescoço, pra ela ficar bem compridinha mesmo, pra a gente poder fazer um lacinho, né? E na largura vai variar conforme a largura que vocês querem, tá, gurias? Eu fiz um retângulo ali, 40 por 8, porque depois eu vou cortar no meio para ficar duas tiras de 40 por 4, né? Porque a nossa alcinha vai ficar uma alcinha média ali, né? Não vai ser aquela alcinha tão fininha que o pessoal reclama bastante, né? Daquelas alcinhas fininhas de cortar, ainda mais para quem tem bastante seio, porque pesa, né? O peito ali. Ou cortar ela mais larguinha também. Esse de 4 centímetros, né? Ele vai ficar em média 1,5 cm, mais ou menos a alcinha 2 centímetros. Então, eu acho que é uma largura boa ainda. Ela é fininha e ela sustenta mais, não acaba cortando, né? Ali eu tô esticando todos os pedacinhos que a gente cortou, que é a frente, o nosso forrinho, com uma partezinha do bojo. Ali a lateral que vai se encaixar do nosso corpo. O tecido e o forro, tudo é cortado 2 vezes, né? A parte das alcinhas, a parte das tiras, aquelas faixas que vão fazer o detalhe. Então, todos os pedacinhos que a gente vai precisar. E na parte da frente, a gente vai fazer bem a marquinha ali, onde que vai encaixar aquela nossa faixa na cintura, que é mais ou menos um palmo abaixo na lateral ali no busto, né? Então, esse modelo é feito todo na overlock, porque é malha, né? Tudo que estica vai tudo no overlock. Pode ser feito tanto numa overlock 4 fios, como numa overlock 3 fios. Como o nosso fundo da estampa ali prevalece o azul marinho, a gente vai botar o azul marinho, então, na nossa máquina. O forro, como é preto, também dá pra gente aproveitar a mesma linha. Se não, troca a linha pra linha preta também, tá, guris? Como o fundo é preto, eu acabei botando um fundo é escuro, né? Eu acabei botando um forro escuro também, um fundo mais preto, que eu acho que é melhor do que o branquinho, né? O bojo, a questão do bojo, ali eu escolhi um bege, daria pra ser um bojo preto também, mas não tinha sem bolha, né? Porque nesse modelo ela não tem tanto seio, então é um tamanho 42 ali que eu usei, apesar de ser isso que vale a pena também da gente fazer as peças sob medida, né? Porque eu usei um tamanho 50 esse, mas com um bojo 42, porque a pessoa é maior, mas ela tem um bojo, o peito um pouquinho menor, né? Então dá pra gente aproveitar bastante. Então, eu cortei a linha rente ao rolo e fui puxando todas as linhas. A única coisa que eu não fiz, gurias, foi botar a linha na agulha ali. Eu deixei as linhas soltas, que a primeira coisa que a gente vai fazer é o corte a laser, naquelas faixinhas que a gente vai usar na cintura. Então, eu passei nas 2 laterais e na ponta da alça, fui tudo passando bem do ladinho da navalha, vai cortando só o fiapinho, para ele ficar o corte bem retinho, para ele não ficar aquele picoteadinho da tesoura, né? Por isso que a gente fala que é o corte a laser. Na verdade, é quando a
própria máquina fica sem a linha, né? A gente passa que só corta o tecido que ela não costura. Então, é isso mesmo que a gente vai fazer. Só para ela fazer o corte a laser ali mesmo, para ele ficar bem retinho. Então, a gente passou nas duas faixinhas dos dois lados e na parte da ponta dela também. Na outra ponta não precisa porque vai ficar embutidinho. Feito isso, ela dá uma emboladinha ali nas linhas, né? Por isso é importante sempre a gente aprender o passo a passo de como enfiar a linha na overlock, né? Mas por isso é bom a gente deixar aquelas linhas bem compridas quando a gente vai começar ali a fazer aquela parte do laser, né? Então, deixar as linhas bem compridas, ela acaba embolando e depois você só desenrola ela ali da agulha que ela enrola e vão botar a linhazinha na agulha, que assim a gente já consegue ir costurando normalmente. Então, a primeira coisa é a gente botar na parte estampada do nosso tecido, eu vou botar direito com direito e eu vou encaixar aquela minha alça ali na parte da parte das costas. Eu vou emendar para ela ficar uma costas inteira, né? Porque a gente tinha feito um recortezinho ali em cima para encaixar melhor até ali no tecido, né? Porque senão sobrava aquele meio círculo ali, né? Então, assim, a gente consegue fazer esses encaixes melhores no tecido, ele sobra mais até mesmo para vocês fazerem outras peças, né? Então, pronta nossas costas ali, já colocado as alças, a gente já consegue pegar a nossa frente, e a primeira coisa da frente é colocar aquelas alcinhas. Então, eu dei um piquezinho ali bem na lateral, para saber bem onde é que vai ficar aquela alcinha da lateral. Então, eu vou pegar a alcinha fininha primeiro e vou colocar essa alcinha fininha, ela fica toda lisinha. Então, eu vou botar do primeiro pique e deixo ela ficar toda aquela largura da alça. No outro lado, eu tinha feito 2 piquezinhos. Então, no outro lado, eu vou usar os 2 piques. Num lado que tá a alça fina, eu vou usar só o primeiro, que é para onde vai começar aquela faixa, né? E vai até onde ela terminar mesmo, que é toda aquela largura dela. No outro lado, eu vou começar num pique a alça e vou segurar a outra ponta no outro pique ali, que é mais ou menos a largura de 4 dedos que fica aquela alcinha. E ela era uma alça bem larga, então a gente vai franzir toda ela. Vocês veem que eu tô franzindo ali na mão, tô franzindo com a pinça também, ajudando ela a fazer aquelas preguinhas pequenininhas. O que dá para vocês fazerem também é uma costurinha lá na máquina reta para franzir e até mesmo para firmar ali, para ele ficar fixo, para ficar mais fácil agora da gente unir com a parte das costas, ó. Que assim já tá pronto toda a minha frente e aquelas alças vão ficar embutidinhas ali. O importante daquelas alças não serem duplas para ele não ficar muito grosso, né? Somente se o tecido é muito fininho mesmo, né? Então, a primeira coisa ali, eu botei direito da frente com direito das costas e uni o nosso entrepernas ali. Feito o entrepernas, eu agora vou unir a lateral. A lateral eu boto também direito com direito e vou fechar toda a lateral. Eles têm que se encaixar, tá, gurias? Então, a gente começa encaixando numa ponta. Vocês veem que eu encaixo lá na outra ponta e venho fazendo o meio se encaixar todo na mão. Porque ele já estava todo certinho no molde. Eles têm que se encaixar, não pode ficar um lado maior do que o outro, né? Então, quer dizer que a gente esticou uma parte mais que a outra. Vocês podem botar o alfinete também, mais ou menos uns 2 dedos longe, os alfinetes de pezinho, que daí vocês não precisam ficar tirando, né, e ele fica firmando mais o tecido, até porque no início esse tecido ele dança, ele escorrega, né, porque ele é fininho, então são até vocês pegarem prática, né. Com a prática eu falo que alfinete é vício, né? Que a gente quanto mais bota, mais quer colocar. Então a gente vai botar, vai tentando encaixando ele na mão, eu vou encaixando nas partezinhas ali no dedo e vou soltando ele pra máquina. Mas eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Tem que todos os dedinhos esticadinho ali, com todos os dedinhos, a gente usando ele ali pra esticar bem o tecido e para não acabar dobrando. Eu vou empurrando aquela outra parte de baixo lá pro outro lado, para não acabar cortando o nosso maiô ali no meio, né? Então, pronta a parte do tecido, agora eu vou fazer o forro. Tudo que for forrado, a gente vai fazer 2 para depois a gente unir, para o acabamento ficar mais bonito, tá? Para tudo ficar limpinho dentro. Então, eu vou começar fazendo a mesma coisa que eu fiz lá na parte do tecido. Peguei a minha parte das costas e eu vou encaixar aquela parte da alça também. Direito com direito e vou encaixar eles ali, passando a costurinha, para ele ficar uma costas inteira agora, né? Não ficar mais aquele pedaço solto que tava lá da parte da alcinha. E aquele recorte, ele é bem pequeno, né, gurias? Mal aparece. Ainda mais do lado de fora, que é estampado, né? Quem fizer liso, que sim, que ele vai marcar um pouquinho mais, mas também não tem problema, tem várias peças que são recortes. Ali nas costas até eu não fiz com corte, mas tem gente que faz com corte no meio do bumbum também, tá? É modelo que vocês vão fazendo até dependendo do tecido de vocês.
Ali eu tô costurando agora a parte das alcinhas. Aquela alcinha comprida que a gente tinha cortado 40, então eu dobrei ela ao meio, costurei só uma parte menor e depois fui costurar a parte mais comprida. Sempre testando aquela alça, porque como é uma peça que vai esticar bastante, né, para não estourar aquela costura, para ver se a tua overlock tá também regulada conforme aquele tipo de tecido, tá? Então vou dando uma esticadinha no tecido, uma leve esticadinha, né, e vou colocando bem pontinho com pontinho. Vocês também podem botar alfinete nesse pedaço, tá, gurias? É com a prática a gente vai conseguindo encaixar, né? E sempre no final esticando bem ela, vocês viram, pra testar bem ele. E ali agora a gente vai encaixar o nosso bojo. Fica o bojo, ele fica o direito do tecido com o avesso do bojo. Ele tem, vocês imaginam como ficaria para depois vocês imaginar costurar por dentro, né? E assim a gente vai encaixando aquelas 4 piquezinhos com aquelas 4 marcação que a gente tinha feito no bojo. Sempre começando pela pontinha do nosso bojo, porque daí vocês conseguem dar toda a circunferência ali no peito. Não fica tendo que tirar e depois recolocar ali na máquina, né? Acho que assim dá maior sequência, fica mais fácil da gente encaixar. Sempre bem na pontinha, para cuidar, para não cortar aquele bojo também, para não diminuir. E assim ele fica todo limpinho, aquela costura vai ficar toda pro lado de dentro, entre o tecido e o forro. Ó, então eu imaginei como ele ficaria. Quem quiser colocar a alça no bojo, essa é a hora de colocar, tá? Colocarei a alça no bojo primeiro, para depois encaixar ela ali no forro. Esse modelo eu preferi botar as alças na parte do maiô mesmo, porque como o bojo é mais baixo ali, ele é um tomara que cai, eu acho que fica melhor costurar na parte do tecido, né? Depois nele, não pegando no bojo. Mas normalmente, tudo depende do modelo, né? Normalmente os modelos tomara que caia em tecido, assim, que ele vai ficar franzidinho, eu encaixo aquela alça no bojo. Até para puxar mais o peito, para sustentar mais ele, né? Ainda mais para quem tem bastante seio. Encaixado ali também as 4 partes do nosso bojinho. Cuidar sempre aquela parte escrita do bojo tá para baixo, né? Ali no peito. Então, sempre no bojo tem escrito ali o tamanho dele também. E também se ele o D de direito e esquerdo também tem ali escrito no nosso bojinho, tá? Então, vamos encaixar agora as laterais do nosso corpo ali, direito com direito. E fechou a lateral. Tô formando todo um outro maiô, né? A gente vai fechar 2 maiôs para depois a gente unir eles, tá? Então, fechada a lateral, vou fechar o meu entrepernas. Então, não tem uma regra, gurias, fechar entrepernas ou depois fechar a lateral. Não tem uma regra, tanto faz ali, tá? Qual que a gente quer costurar primeiro. E tanto faz ali também se a gente vir de baixo para cima ou de cima para baixo. Vocês viram que um lado eu vim de cima para baixo e agora o outro lado eu tô vindo de baixo para cima. Tanto faz também isso, tá? O importante é só os cantos se encaixarem e botando ponta com ponto para vocês não cortarem muito desse tecido, senão vai reduzindo, né? E a gente ajusta um lado mais do que o outro. Feito isso, eu vou deixar o meu maiô ali, todas as alças para dentro, ele no avesso, e o meu forrinho, eu vou botar os avesso com avesso dos forros, ó. Que ele vai ficar limpinho dos dois lados. Olha a costura na lateral, ela fica limpinha, não fica parecendo aquela overlock, né? E assim eu consigo unir um tecido no outro agora, pra ficar mais fácil de eu colocar o meu elástico depois. Então, eu vou ficar com a minha peça no avesso, ali o forro, e eu vou costurando pelo direito. Tanto faz também se eu poderia botar pela parte do forro também para cima, tanto faz isso, tá, gurias? O que eu tenho que entender agora é que eu tenho que juntar o meu forro com o meu tecido, para eles ficarem tudo limpo lá, aquela parte das overlocks que a gente tinha feito. Essa parte de overlock que tá ficando sujinha, né, que a gente fala que fica aparente, depois a gente vai botar o elástico e virar para fazer o acabamento, ó. Então ele não vai aparecer. Então a gente vai fazer tanto isso no entrepernas, quanto na parte de cima lá no peito, né? Vou encaixando ó, bem costura com costura, esticando bem ele, né? Porque tudo é para se encaixar, a gente foi cortado tudo o mesmo tamanho. Se preferirem, pode dar um piquezinho ali no meio do peito, na frente, tanto do forro quanto do tecido, para encaixar bem ele. E vou até a lateral, encaixando a costura. Da costura eu pego até a outra ponta e vou encaixando, sempre encaixando as extremidades, vocês viram? E deixando ele bem lisinho, para ele não ficar sobra de nada. Ele tem que ficar exato o mesmo tamanho, tá? Sobrou forro, ele não pode sobrar, ele tem que estar o mesmo tamanho, senão vai ficar aquele forro embolado dentro depois, né?
Então, feito ali a parte de cima, já fiz também no ladinho ali, onde eu vou botar depois os engates. E eu vou fazer aquela parte que é mais um círculo, assim, das costas, né? Aquela abertura das costas. Eu vou juntar ela todo também, o tecidinho. Que depois ele vai, que a gente passa esse overlock, o restante ele fica todo limpinho. Só onde a gente passou essas over agora nessas extremidades para unir um tecido no outro, que vai ficar sujinho. Mas tudo a gente vai botar elástico agora para virar, para ele fazer o acabamento. Então, feito isso, agora tá pronto ali o maiô, né? A gente vai desvirar aquelas alcinhas, ó, cortando sempre os fiapinhos. Eu gosto de usar muito a chave de fenda pra gente desvirar ali, que eu acho mais fácil. E vou achar, a gente faz uma casinha, né? Eu falo dela, que a gente faz uma entradinha daquela chave de fenda ali pra ela desvirar tudo e empurrar sempre bem aqueles cantinhos. O mais chatinho, gurias, é fazer aquela casinha, ó, afastar um tecidinho do outro. Depois que afasta, que ele entra ali no meio, é bem fácil de passar aquela chave de fenda todo ele, porque é uma largurinha boa da gente desvirar ainda com a chave de fenda. Ainda mais que esse tecido estica, né? Então é bem tranquilo. Então aqui a gente vai usar agora o elástico 0,7. A gente tá usando elástico comum, vocês não podem esticar muito aquele elástico, é dando uma leve esticada, né? Se vocês esticarem muito, ele vai ficar aquele biquíni que fica todo franzido, assim, né? E não fica tão bem apresentável também, né? Quando a gente bota ele lá no cabide. E até mesmo para quando vocês vestirem, não ficar aquele elástico que fica cortando a gente, né? De tão puxado que tá. Então, é uma leve puxada, tá, gurias? A gente não pode botar aquele elástico solto também, só ir botando ele tem que dar aquela leve tensionada, porque senão, quando a gente tirar ali da máquina, ele vai ficar ondulado, principalmente depois que a gente passa a galoneira, que ele dá uma cedida, né? Parece que ele fica mais ondulado. Então, vocês veem que eu dou sempre uma leve puxadinha no elástico. Não vou puxar demais, mas ele dá uma leve tensão no elástico ali, que é para ele encaixando todo ele. E sempre colocando ele do lado avesso. Tanto faz, agora vocês viram que eu tô usando o elástico branco, né? Tanto faz vocês usarem um elástico branco ou preto nessa hora, porque ele vai ficar embutido, então ele não vai aparecer mesmo, tá? Então, sempre cuidando para botar do lado avesso do nosso tecido. Então, eu botei lá na parte de cima, no peito, e naquela parte das costas. Agora, eu vou fazer também ele na parte da cava, na perna. Então, vou fazendo toda a volta da minha perna ali, sempre dando aquela leve esticadinha, né, no elástico, para ele se encaixar. Então, eu posso também cortar antes esses elásticos, medir lá na mesa e dividir em 4 partes, mas o elástico a gente não corta, né, faz aquelas marquinhas com lápis ou com giz, né, e eu vou marcar aqui na outra entrepernas para cortar o elástico do mesmo tamanho, né? Até cortei um elástico a mais ali, mas somente para as duas pernas, né? Um elástico acabou sobrando. Então, eu cortei um elástico exatamente igual a outra perna. Por que que eu medi aquela? Para não ficar uma perna mais puxada do que a outra. Então, a gente sempre tem que medir. Quando eu coloquei ele ali, eu achei a metade do meu elástico e eu achei a metade da minha volta ali da perna também. Eu estico ele, ó, e vou esticando até o meio. Depois daquele meio, eu estico até aquela costura e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Transpasso 1 centímetro ali e vou esticando ele toda a volta, cuidando para não cortar nada desse elástico, tá, gurias? Que é somente para firmar mesmo. Então, antes a gente passou aquela overlock para juntar os dois tecidos para ficar mais fácil da gente colocar o elástico agora. Então, esse elástico também vocês podem passar ele na reta e depois vir aqui na over para fazer o acabamento, né? Para ele ficar mais limpinho. Assim, agora a gente vai fazer o acabamento daquele elástico, para ele não ficar aquelas overlock, né? A gente vai virar o elástico para dentro, né? A gente vai usar a galoneira, tá? Mas vocês podem usar também uma agulha dupla lá na máquina reta, que nem a gente já ensinou aqui no canal, né? E tem lá dentro da nossa comunidade também, explicando o passo a passo de como usar a agulha dupla também, tá, gurias? Então, tudo depende do que vocês têm em casa também para vocês fazerem. Mas sempre dá para fazer também lá com a máquina reta que a gente tem. Porém, esses de biquíni, o importante é a gente ter overlock, porque são tecidos que estica, né? Mas para a bainha, a agulha dupla quebra um galho lá na máquina reta mesmo, a gente pode usar, né? Para trocar a linha aqui na galoneira é a mesma coisa, a gente sempre corta a linha rente ao rolo e vai dar um nozinho para ir puxando aquelas linhas, né? Tem gente que segue costurando para daí a linha seguir, né? Eu gosto de puxar as linhas primeiro, porque até se ela trancar, ela acaba não arrebentando ali no meio do caminho, né? Assim vocês já vão também treinando o olho de vocês, vendo o passo a passo daquela linha ali, né? Então, pra gente costurar na galoneira, a gente vai dobrar bem no elásticozinho,
dobrando bem coladinho no elástico, esticando bem ele. Ó, eu falo, a gente tem que ser um povo, né? Ó, você tá esticando todos os dedinhos, ó, puxando todo o tecido pro tecido ficar bem lisinho. Então, essa mão vai puxar o elástico, a mão da frente, e a mão da lateral ali vai esticar o tecido pro lado para ele não ficar uma sobra, ele não ficar aquele elástico enrugado, né? Então, quando a gente costurar, a gente tem que dobrar bem coladinho no elástico, porque se não dobra bem coladinho no elástico, fica aquela sobra de tecido, ele fica todo fofo, né? Então, ele tem que ficar bem esticadinho para ele não ficar esse fofo dele, tá? Então, costurado ali na parte de cima, já vou costurar também na parte do círculo ali das costas, tá? Gurias, eu usei um elástico normal aqui, o elástico normal que a gente usa nas roupas, mas também usam-se bastante o elástico borracha para fazer biquíni. Porém, é um elástico bem difícil da gente encontrar, mas dá pra gente usar esse elástico comum também, tá? Então, vamos continuar virando ali aqueles elásticos. O bom é a peça tá no avesso e vocês costurarem pelo direito, porque fica mais fácil de vocês fazerem a circunferência ali, né? Aqueles ali não tinha circunferência, então a gente só foi até o final e tirou o tecido, né? Mas quando ele tem essa circunferência, para fazer o arremate, a gente transpassa 2 centímetros um por cima do outro, que assim ele é como se fosse o arremate da galoneira, né? Mesmo que na agulha dupla, a gente também faz isso, para não dar o retrocesso, já que é uma agulha frágil e cara, né? A gente cuida também para ela não quebrar, né? Mas ela é mais barata do que for comprar a galoneira para quem não adquiriu ainda, né? E em questão de espaço também, às vezes o pessoal não adquiriu ainda. Então, agora a gente vai fazer os acabamentos só na máquina reta ali. Vamos passar toda a linha na máquina. Esse passo a passo de como botar a linha na máquina também tem lá dentro da comunidade. Ajuda na escolha da máquina de vocês, tá? Tudo isso tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? A bobina eu já tinha uma cheia, então vou aproveitar ela ali. E sempre laçando aquela linha de baixo, né? Pra no início ela não ficar emboladinha. Essas diquinhas tudo tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Que eu falo que é o beabá da nossa costura, né? Pra agora só a costura fluir, né? A gente não ficar travando naquelas coisinhas básicas, né? Então, eu cortei aqueles excessos de elástico de linha e coloquei no meu engate ali do maiô, que eu vou dobrar. Ele vai dobrar mais ou menos 2 centímetros ali, só o espaço dele sair mesmo de cima do nosso engate. E eu vou botar num zigue-zague e vou passar a costurinha, um zigue-zague bem em cima. Ali eu escutei o barulho da máquina tava diferente. Então, já dei uma olhadinha, eu vi que quando passou naquela rodinha ali, ela não pegou bem no meio, ela pegou mais pro lado. Então, a máquina já ia embolar. Ela já faz o som diferente, gurias. Com o tempo, vocês vão perceber isso, que só com o barulho da máquina, vocês já percebem que ela vai embolar, tá? Mas se ela tá embolando, é alguma coisa que ela tá dizendo pra vocês, né? Eu falo sempre para minhas alunas, me olha aqui, ela tá dizendo, me olha que tem alguma coisa errada aqui comigo, né? Então, daí a gente refaz a linha ali e já passou aquele zigue-zague para ele encaixar. E agora vamos botar no outro lado o engate também. Ele entra no buraquinho ali e vai dobrar. É o único vãozinho que tem nesses engates, né? Esse meu engate, ele é de metal, mas vocês podem usar de plástico também. Eu, particularmente, prefiro os de ferrinho, porque eu acho eles mais resistentes. Quanto maior a gente pega por aí, né, e que tá quebrado, né, então eu que já tive confecção, sei quantidade de gente que já trouxe aquele engate quebrado, que é pra trocar, né, então por isso eu prefiro usar esses de metal. Então, vou dobrar ele ali e vou fazer um zigue-zague. Vai e volta umas 2, 3 vezes ali, gurias, pra ficar reforçado mesmo, né? Porque é uma coisa que fica ali sob pressão ali também nas costas da gente, né? Pra ele ficar bem firmezinho. E agora a gente vai colocar nossas alças, já que a gente não embutiu lá no bojo, né? A gente vai botar nessa parte de cima ali do elástico. Então, eu peguei a lateral com a outra lateral, achei o meu meio e do meio eu vou achar a metade de novo. É como se fosse o meio do meio, a gente fala, né? Pra começar a colocar minha alça. Dali pro lado da cava que eu vou encaixar ele. E pelo lado avesso mesmo eu tô colocando, botei ele só bem em cima do elástico e vou passar um zigue-zague ali em cima também, ó. Vou marcar o meio e ali eu acho o meio do meio. Como eu já tinha botado a outra alça, para as duas ficarem na mesma altura, eu vou medir por ela. Botei lateral com lateral e assim eu consigo ver exatamente onde é que tá a outra alça para marcar o outro lado. E vou botar no zigue-zague ali também. Pra deixar mais firmezinho, já tô acostumada, já encaixo tudo na mão. Mas vocês podem botar um alfinete de pezinho também pra ele ficar bem seguro aquela alça ali. E depois passar, ir tirando conforme vocês forem passando também, né? E assim a gente passa um zigue-zague. Vocês podem também passar uma costurinha reta. E assim finalizamos a nossa peça.
E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então é um nosso processo, né, a gente fala, para chegar às peças em tamanhos reais. Então a gente faz pecinhas miniatura primeiro para pegar prática, tanto nos tipos de tecido, né, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos, eu falo sempre para as gurias. Porque se a gente já começa lá no início, nunca costurou, né, e já quer fazer um biquíni, acaba que cortando lá no overlock, né, é um tecido um pouquinho mais difícil porque ele estica, ele escorrega, então a gente começa nesse processo para chegar lá até na moda praia, nesses tecidos um pouco mais difíceis de trabalhar. Então lá dentro a gente aprende peças miniaturas, a gente faz um mini vestidinho, uma mini bermudinha e uma saia. Então são 3 peças que cada uma tem um tipo de acabamento. A gente vai aprender zíper comum, zíper invisível, cos com elástico, vai aprender os tipos de bolso, bolso lateral, bolso faca, né? O bolso aplicado, que nem tem na camisa e no bumbum da calça, bolsos embutidos, que nem tem no bumbum de calça social e nos blazerzinhos na frente. Então tem vários detalhezinhos lá de acabamento, que é tudo que a gente vai precisar utilizar depois em uma peça em tamanho real. Então é um básico, mas a gente fala que é um básico bem completo, né? Que é tudo que vocês vão precisar usar depois. Cada um a gente aprende um tipo de bainha também. E lá dentro também tem a nossa parte de modelagem, que vocês aprendem a tirar as medidas do corpo da pessoa ali e criar do zero. Tanto para quem quer fazer em medidas industriais, serve essa receita, quanto para quem quer fazer sob medida. Então a gente é uma receita de bolo que a gente vai pegar ela e fazer sempre para qualquer modelo, só vai mudando ali as medidas. Então a gente vai aprender a base de corpo, de manga e de calça, que dali que a gente cria qualquer coisa. Um macacão, uma manga bufante, um decote V, né? Detalhes com cos, com bolso, com preguinhas no teu modelo, né? Isso tudo são detalhes que a gente faz, que é a cobertura do bolo, a gente fala, né? Até mesmo os blazer com as golas clássica e smoking também. Então lá dentro tem o passo a passo para quem quer aprender do zero, né, a criar uma peça, tanto para quem já quer pegar algo pronto. Então tem esse maiô lá, um molde disponível para vocês baixarem. Então tem disponível do PP ao GG e tem lá também mostrando o passo a passo lá, como vocês fazem para fabricar esse modelo. Eu boto primeiro, vou unir um forro no outro, vou botar o bojo, né? Então tudo isso tem um passo a passo lá dentro pra gente já saber como que faz a montagem daquela peça e o molde disponível pra gente baixar de todos os tamanhos também. Então tudo vai do que vocês vão precisar, se quer pegar algo pronto ou quer fazer algo do zero também. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!